Gostaria que o senhor explicasse se no processo de evolução espiritual, no qual se molda a psique da pessoa para que ela corresponda ao intelecto agente, o quanto restará da individualidade da pessoa. A impressão que ficou em mim é que nesse processo você perde a sua individualidade, tendo esta substituída por outra que se identifica com Deus. Sendo assim, restará alguma diferença entre as pessoas que atingiram a santidade ou elas se tornarão bastante semelhantes? O eu que será salvo é o mesmo em todas as pessoas ou tem diferenças nos eus? Ora, nessa questão a gente tem que levar em conta aqui a diferença ontológica que tem entre a sua identidade no sentido metafísico e a sua identidade no sentido empírico. Ora, com identidade no sentido metafísico, a gente quer dizer o seguinte: a partir do momento que você existe, é evidente que o seu ser não pode ser reduzido ao ser de nenhuma outra pessoa. Não é isso? Quer dizer, no decorrer de toda a sua vida, você vai mudar em muitos sentidos. Mas você nunca vai mudar e se tornar o vizinho. Para clarear, quer dizer, olha só, existe uma linha demarcatória, quer dizer, uma linha ontológica intransponível entre você e qualquer outra pessoa. Você é você e acabou. Agora, o que esse você, ou esse eu, significa, do ponto de vista psicológico, moral, biológico, inclui inúmeras variedades. Não é isso? Você não é o mesmo você hoje e ontem, ou hoje e há 30 anos atrás. Está claro isso aí? Isso quer dizer que, ainda mantendo-se na esfera da sua identidade metafísica, que te torna único e diferente de todos os outros entes, dentro dessa esfera existem inúmeros eus possíveis. Existe aquela pessoa que eu era quando eu era um bebezinho, a pessoa que eu era quando eu aprendi a falar, a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu era ontem e a pessoa que eu serei daqui a 20 ou 30 anos. Está claro isso aí? Ora, ainda que eu faça uma lista de todas essas identidades históricas, essa lista mesma não esgota a minha identidade metafísica. Não é isso? Porque em cada ponto dessa biografia eu fiz escolhas. E eu poderia ter escolhido de maneira diferente. Né? Se eu não pudesse escolher de maneira diferente, a própria expressão escolher não teria sentido. Quer dizer, as mudanças que ocorreram em mim não são necessárias, não são a tradução de uma simples ordem natural. Né? Eu fui elaborando essa pessoa por meio de escolhas. E eu poderia ter escolhido de maneira diferente. Não é isso? Isso quer dizer, quando a gente fala que, olha, o sujeito que é salvo, o sujeito que está no paraíso, certo? Não é o mesmo sujeito que ele era na Terra, certo? Eu não quero dizer que houve uma transposição metafísica. Ele passou a ser outra pessoa. Então ele era o Luiz Gonzaga e agora ele é São Paulo. Não é isso? No inferno, no céu, ou no purgatório, ou na terra, eu jamais serei São Paulo. Está claro isso aí? O que tem é que é o seguinte: se essa identidade metafísica admite inúmeras possibilidades existenciais, nem todas essas possibilidades existenciais podem existir no céu. Está claro isso aí? Quer dizer, só existem alguns modos de ser Luiz Gonzaga e entrar no céu. Se não fosse assim, evidentemente, não importa qual o modo, a modalidade de Luiz Gonzaga que eu estou existenciando, ela estaria no céu. E de novo, a questão de escolha moral não teria nenhum papel. Então, quer dizer, não é que o sujeito perde a individualidade. É que ele exclui da sua identidade empírica, quer dizer, esse conjunto de referências que eu tenho do que sou eu mesmo, aquelas que são incompatíveis com o céu. Sem essa exclusão, o sujeito não pode entrar no céu.
É como o sujeito que senta, não, agora vamos aqui, você tem uma equipe de médicos que vai sentar numa mesa para discutir a cirurgia, o método cirúrgico a ser usado num paciente. Ora, naquele momento, para sentar naquela mesa, eles têm que excluir da zona de interesse deles e da zona de interação todas as suas questões pessoais, não é isso? Quer dizer, você não vai sentar na mesa para discutir a técnica cirúrgica a se aplicar no paciente e começar a falar, não, porque eu tenho que levar 1 litro de leite para minha mulher hoje em casa, senão ela vai ficar chateada. Essa parte da sua personalidade tem que sair da sua vida naquele momento para que você seja, não, agora eu sou só aqui um dos médicos que examina esse paciente. O céu é a mesma coisa. Tem elementos da minha personalidade que não podem entrar lá. Se eu quiser entrar lá, tem certas possibilidades empíricas que têm que ser excluídas. Está claro isso aí? Ora, essa então, vamos dizer, essa espécie de cristalização da identidade empírica num certo conjunto de possibilidades em máxima conformidade com a intenção divina, certo? Não é uma perda da individualidade. É mais apropriadamente falando uma transformação ou uma transubstanciação da individualidade. Então, o que você tem no céu são como que individualidades transubstanciadas e não amalgamadas num outro ser. A única coisa que pode complicar para a gente entender isso é que, olha só, quando eu falo Luiz Gonzaga, eu estou necessariamente falando duas coisas. Eu estou falando, olha, o conjunto de possibilidades de ser que correspondem a este aqui e que fazem com que eu seja Luiz Gonzaga, não seja São Paulo, não seja Stalin. Não é isso? Eu posso mudar, eu posso me tornar até bastante parecido com o Stalin ou com o São Paulo. Eu posso compartilhar com eles inúmeras semelhanças, mas eu não posso me tornar aquele outro. Isso aí é só uma coisa. Eu só sou um único ser, um único ente. Da espécie humana, assim, assim, assim. Ora, o fato disso ser uma só coisa não quer dizer que isso corresponde, que a isso corresponde uma única possibilidade histórica. Quer dizer, eu não sou exatamente o mesmo psicologicamente ou biologicamente no decorrer de toda a minha existência. Então, em relação para a mesma, vamos dizer, unidade metafísica, para o mesmo ente, certo? São possíveis inúmeras personalidades do ponto de vista psicológico, moral, biológico e etc. A minha identidade empírica, hoje, quer dizer, quem é o Luiz Gonzaga hoje, é apenas um pequeno conjunto das possibilidades que correspondem a esse ente. É possível que esse pequeno conjunto seja, no seu todo, incompatível com a salvação. Está claro isso aí? Quer dizer, ou, quando a gente fala assim, do indivíduo, ou eu estou falando do conjunto de possibilidades metafísicas que a ele corresponde, ou eu estou falando do conjunto do subconjunto das possibilidades que estão efetivadas nele neste momento. Está claro, gente? É evidente, olha só, que nem todas as possibilidades correspondentes a esse princípio, a essa unidade metafísica que é o ente individual, são uma expressão da própria unidade metafísica. Quer dizer, é perfeitamente possível eu fazer um carro que não parece um carro, eu fazer uma casa que não parece uma casa, e eu fazer uma pessoa, construir uma biografia que não parece a unidade metafísica a qual eu correspondo. Está claro isso aí? Eu posso construir toda uma biografia baseada
em um ou dois traços, ou uma ou duas características dessa a unidade metafísica que é o ente individual. Isso quer dizer que eu posso passar uma vida inteira e ser 1% da minha realidade. Então, na verdade, olha só, são essas unidades empíricas que se baseiam num ou noutro aspecto daquele conjunto de possibilidades metafísicas que estão perdendo alguma coisa. É o sujeito que não foi para o céu que está perdendo algo da sua individualidade. O sujeito que está no céu é um sujeito cuja identidade empírica está conformada de tal modo que ela é uma imagem do conjunto total de possibilidades que corresponde àquele ser. É justamente o sujeito que está no céu que possui, da maneira mais integral possível, a sua própria individualidade. O sujeito que não está no céu corresponde a um aspecto dela. Está claro? Ora, se o sujeito já tinha uma identidade empírica que fosse assim suficientemente integral, não há mudança substancial para ele entre estar aqui ou estar no céu. Ele passa de um estado para o outro e continua sendo praticamente o mesmo. Agora, se havia algo de incompleto ou distorcido nessa identidade empírica aqui, quando o sujeito passa para o céu, algo dessa identidade empírica tem que ser concretamente perdido. Mas isso que é perdido, certo? São simplesmente modalidades isoladas dessas possibilidades que tornam impossível para o sujeito a realização de outras possibilidades. Olha só, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo claro. Supondo que você é um assassino, não é isso? Ora, sua profissão é matar pessoas por dinheiro, não importa que pessoas. É evidente que você pode ser um assassino, isso é possível para você, certo? Porque na unidade metafísica que é o ente humano, o ser humano, certo? Está aberta a possibilidade de representar em ação qualquer aspecto da divindade. Isso quer dizer que tudo que é Deus, certo? É possível o homem imitar em alguma ação. E Deus é, sob certo aspecto, o destruidor, porque ele destrói coisas. Está claro, sim? Só que uma diferença, quando Deus destrói coisas, ele também cria outras. Está claro? Quando Deus destrói uma coisa, isso em nada diminui nele a capacidade de criar outras. De modo que essa possibilidade destruidora nunca exclui nele a possibilidade contrária. Já quando a gente tira uma vida, bem, eu não posso substituí-la criativamente. Isso quer dizer que ao me tornar um assassino, eu estou realizando algumas das minhas possibilidades. É evidente. Mas eu estou excluindo da minha história, da minha biografia, o quê? A possibilidade de realizar de modo mais ou menos integral o conjunto diferenciado das qualidades. Eu não posso ser assassino e ser misericordioso ao mesmo tempo. Deus pode destruir uma civilização inteira e ainda assim ser misericordioso. Está claro, gente? Isso quer dizer que necessariamente a individualidade do assassino é uma individualidade diminuída. Na psicologia dele, na moralidade dele, ele está o quê? Ele está reduzindo o círculo das possibilidades humanas a um segmento.
Então é este sujeito que está perdendo a sua individualidade. Não o sujeito que, pelo contrário, cria uma identidade empírica que abre de modo diferenciado para cada um dos segmentos possíveis da ação humana. Está claro assim? Quer dizer, um santo pode matar ou morrer e ser misericordioso nos dois casos. Mas ele não pode ser um assassino e ser misericordioso. Depois que você virou assassino, para você se tornar misericordioso, você vai ter que mudar alguma coisa. Primeiro você vai ter que parar de assassinar. Tá com a gente? Isso quer dizer que, olha só, é a individualidade empírica que pode ser uma privação para o sujeito. No caso de uma individualidade empírica que é uma privação, quer dizer, uma individualidade empírica que, ao realizar de certo modo certas possibilidades, exclui as possibilidades correspondentes, polares, esse sujeito aí é que está perdendo alguma coisa. E é evidente que, olha só, não dá, meu filho, para você ir para o céu, quer dizer, realizar plenamente a sua vocação de imagem e semelhança de Deus e continuar sendo assim. Esse sujeito não dá. Esta individualidade tem que ser perdida. Quer dizer, se eu sou um assassino agora, isto tem que morrer para que eu vá para o céu. Agora, isto morrendo, eu não deixo de ser eu mesmo para me tornar uma outra coisa. Eu deixo de ser este eu, que eu mesmo criei. Tá claro, sim? Então, olha só. Existe uma perda e um ganho, né, ao sujeito ir para o céu. É evidente que ele perde, né, da individualidade empírica, quer dizer, daquilo que ele pode reconhecer nele mesmo, como traço psicológico, como inclinação, como hábito, certo? É evidente que tem que sair dele os hábitos, desejos, pensamentos que excluem para ele mesmo a plena expansão do seu ser. Mas se trata exatamente aqui de você perder uma individualidade menor para ganhar uma individualidade maior. Se não fosse assim, não teria o menor sentido você, assim, não, hoje eu vou fazer uma novena para São Paulo, amanhã eu vou fazer um tríduo para Santa Teresa, porque seria tudo a mesma coisa. Não é isso? Todos eles teriam virado uma gigantesca mente metafísica e desaparecido. Tá claro? Eles não desapareceram lá, eles renasceram lá. Quer dizer, olha só, ninguém é mais idêntico a si mesmo do que o sujeito que está no céu. Então Santa Teresa é hoje muito mais ela mesma do que ela era quando ela vivia nesse mundo. Se você pudesse perguntar para ela, ela ia falar, olha, quando eu estava naquele mundo, quando eu estava lá na Terra com vocês, certo? Tinha muito do que eu era e que eu não podia usar, porque eu não sabia, que eu não podia realizar, e agora não. No paraíso, que o indivíduo se torna realmente imagem e semelhança. E semelhança, aquele indivíduo se torna uma imagem e semelhança única. O sujeito só se torna plenamente ele mesmo quando as suas características interiores, as suas disposições, seus hábitos, seus conhecimentos, suas crenças, desejos, aspirações, tudo, quando tudo isso aí é assim, está organizado de modo tal que quando você realiza um desejo, quando você medita uma coisa que você sabe, você não exclui nenhuma possibilidade humana fundamental. Quer dizer, quando você faz uso, assim, olha, o que você é neste momento te abre
para o que você é integralmente. Para o que você é do ponto de vista metafísico. Esse não é o sujeito que perdeu a sua individualidade. Esse é o sujeito que ganhou a sua individualidade pela primeira vez. Ele tomou posse real dela. A maior parte do tempo, se eu pegar assim, nós vamos acompanhar aqui o Luiz Gonzaga com uma câmera o dia todo. Você vai ver que o Luiz Gonzaga, ele é assim, 99% do tempo, ele é 2% do Luiz Gonzaga. Que em inúmeros momentos, a minha individualidade integral está inacessível para mim. O santo é o sujeito que não. Agora ele tomou posse e ele tem acesso a ele mesmo inteiro, o tempo todo.